Podemos nos sentar. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar aos céus. Muito bom dia, que alegria. Estamos em Jerusalém, celebrando Pentecostes, essa festa que faz a igreja. A teologia nos ensina que a missão específica do Espírito é nos santificar. É fazer com que o nosso coração compreenda cada vez mais, à medida em que nós evoluímos na consciência de quem somos, nos faz compreender essa ação do Espírito, nos faz compreender quem somos, o que devemos, o que não devemos. A consciência moral é apenas uma consequência do saber-se santo. Não é o primeiro passo. É por isso que não dá certo quando a gente quer exigir. Pati, minha filha, preciso te dar um beijo que eu não te vi ainda. Passou o sinal da cruz aí de mim. Amém, obrigado. É por isso que às vezes não dá certo quando a gente quer ensinar moral cristã sem fazer o Espírito habitar o coração da gente. Vamos obedecer enquanto nos vigiam. Na hora que passa a vigilância, estamos lá escrachados nas nossas permissões horrorosas, pecaminosas. Antes de qualquer coisa, é a ação do Espírito em nós. Se o Espírito não nos santifica, não nos vivifica, se ele não encontra um espaço para crescer em nós, nós vamos nos limitar a uma pertença religiosa infértil, um moralismo religioso que praticamos vezes sim, vezes não. Por isso que o cristão precisa ser radical. A palavra radical ganhou uma repercussão tão negativa, não é verdade? Você é muito radical. O pessoal olha para você. Nem sabe o que está dizendo. E esse radicalismo que eles dizem ser radicalismo, não, isso é bobagem. Às vezes é vedetismo, palhaçada. Radicalismo, de fato, é quando nós estamos presos a raízes que verdadeiramente sustentam e dão sentido a quem somos. Chega de conversa fiada, minha gente. Temos tempo a perder, mas não. Apressar a volta de Jesus é isso. É a gente não ter medo da verdade, é a gente não ter medo de retirar os mantos cruéis que nós colocamos sobre a nossa pseudo-falso santidade. Por isso que todo cristão só é de verdade quando a carne está cortada e nós vemos por dentro. Por isso que eu sou tão apaixonado pelo coração de Jesus. E me encantava tanto quando eu era criança, quando eu via aquela imagem do coração de Jesus com o coração de fora. Minha mãe, por que esse homem tem o coração para fora? E minha mãe me respondia, sem nenhuma teologia, mas com a ação do Espírito sobre ela. É porque ele não tem nada a esconder. Bem-aventurado aquele que não tem nada a esconder. E hoje eu preparei uma palavra justamente para nos acordar. Qual é o prêmio? Essa música fala, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Ih, foi lá no... Não há um... Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Pronto, é aí que eu quero. Que troféu é esse, meu Deus do céu? Será o louvemos ao Senhor, Padre? Acho que não. Será o reconhecimento das pessoas? Claro.
É muito bom a gente ser reconhecido pelo que fazemos. É muito bom. Mas se a gente não aprofundar o significado desse troféu, nós vamos ficar à margem, desperdiçando os benefícios da vida cristã. O troféu é aqui dentro. Ele é oferecido pelas mãos do Espírito, pela ação do Espírito em nós. E eu tenho uma palavra aqui em Hebreus que eu gosto muito, que é Hebreus 12, a partir do 1º versículo. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 12. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e leva à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Palavra do Senhor. Nós estamos dentro de uma competição. São Paulo motiva a comunidade aos hebreus a não desanimar nessa competição. A gente sabe que quando a gente vai competir, a gente se prepara. Qual que é o grande objetivo? Chegar em primeiro lugar. Ou você compete para perder? Não. Eu até lamento muito que dentro do nosso contexto humano, a competição esteja tão ligada à possibilidade de massacrar o outro, não é? Vai lá e arrasa, o outro fala para você. Vai lá e destrói os seus oponentes. Tá certo. Essa competição humana, esse contexto de competição, nós aprendemos desde quando a gente é menino. Quando você era menina lá na sua escola, e você recebia o prêmio por ter sido a melhor aluna, você recebia o prêmio por ter sido o melhor aluno, é natural. Só que, quando nós entramos dentro do coração do cristianismo, dentro da proposta de Jesus, primeira coisa, você precisa se despir dos seus conceitos. Eu sempre digo, se a gente não esquecer muita coisa que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, e compreendeu isso como certo, competir, ganhar do outro, massacrar o outro, mostrar competência, provar ao mundo que nós somos capazes. Se a gente não esquecer um pouco essas regras, nós nunca chegaremos à essência do cristianismo, onde vencer é ser crucificado. Que contradição. Ainda bem que a gente tem a vida inteira para chegar, de fato, ao estado cristão. Eu não tenho medo de dizer para vocês. Eu sou padre, sou católico, mas nem sempre sou cristão. Por quê? Porque ainda não revirei do avesso os meus conceitos. Aqui na minha cabeça eu ainda continuo pensando de maneira lógica, eu ainda continuo estabelecendo um raciocínio muito correto, eu ainda continuo sendo injusto, porque considero que aquela injustiça é uma forma de fazer a justiça. Eu aqui dentro de mim, eu ainda tenho uma revolução conceitual ainda a ser feita, minha gente. Porque o cristianismo não é outra coisa, senão uma revolução dos conceitos que nós trazemos arraigados dentro de nós. Aí vem Paulo, e depois de já ter feito uma leitura teológica maravilhosa do evento Jesus, porque esse é o grande papel de Paulo na igreja. Os discípulos, minha gente, eles souberam viver. Pedro, Tiago, João, Barnabé. Hoje nós tivemos aqui a figura de Barnabé, já fruto dessa evangelização de Paulo também. Mas aqueles primeiros que estiveram ligados a Jesus,
Eles viveram. Experimentaram a presença de Jesus, viram a sua força, a sua capacidade de fazer milagres. Você teve a graça de passar por esses lugares. Esteve em Cafarnaum. Esteve na Galileia, em alguns lugares da Galileia. Teve a oportunidade de andar pela mesma geografia do Cristo. Mas Paulo não. Paulo é filho da fé. Ele não viu Jesus da mesma maneira como os apóstolos puderam ver. A experiência de Paulo é outra. E Paulo traz ainda a vantagem de ter sido um bom competidor do mundo. Aquele homem soube competir. Matou muita gente pelo caminho. Massacrou muita gente. Era um homem corajoso. Um homem astuto. De coragem intelectual. Enquanto os discípulos estavam evangelizando lá nos contextos de suas aldeias, esse homem ousou entrar nos anfiteatros de Roma. Esse homem ousou, quem faz os caminhos de Paulo, na Turquia, quando a gente passa em Éfeso. Fiquei maravilhado quando vi aquele anfiteatro. O lugar da cultura popular, dos grandes teatros, das grandes representações, de toda a riqueza grega. E aí a nossa guia diz, aqui Paulo pregou o evangelho. Que coragem esse homem tinha. Porque pregar o evangelho hoje nos grandes teatros é confortável. Quem vem me ouvir já está, de alguma maneira, simpático ao que eu vou dizer. Ele não. Era o primeiro anúncio. Era entrar na cabeça daquele que era pagão ou daquele que era judeu, sei lá. E ele tinha que fazer essa revolução conceitual. Ele, como um bom combatente, como aquele que soube competir humanamente para destruir o seu oponente, ele teve que fazer esse esforço de reverter dentro dele o que significa vencer. E essa carta diz isso. A glória da igreja é o Cristo crucificado. É a cruz. Não há um outro jeito de vencer este homem interior, tão afeito às competências, tão afeito às competições, tão afeito à capacidade de destruir o oponente, tão afeito à capacidade de mostrar-se grandioso, garboso, importante. Ele tinha que massacrar dentro dele esse conceito de vitória para entrar no coração de Jesus, que nos apresenta uma outra forma de vencer. Vence, dentro do contexto cristão, é aquele que volta ao humus. O que é o humus? É a parte fértil da terra. É aquele que descobre o valor da pequenez. É aquele que descobre a oportunidade de diminuir dentro de si tudo aquilo que é nocivo ao humano. A nossa arrogância, a nossa prepotência. E é por isso que é tão espinhoso para nós hoje tocar nessas experiências de Jesus, nessas preferências de Jesus, quando nós olhamos para a igreja e o que ela se tornou. E quando eu falo olhar para a igreja e o que ela se tornou, eu estou falando da sua paróquia, eu estou falando da minha, eu estou falando da nossa catedral, eu estou falando do meu coração. Nós não falamos da igreja como se nós estivéssemos fora dela. É por isso que toda e qualquer crítica que nós tivermos coragem de caridosamente fazer à igreja, nós temos de fazer é a nós mesmos. Não me confundam. A igreja que precisa ser reconstruída é a igreja que habita o meu e o seu coração. É essa igreja que precisa de revolução. Por que eu digo isso, minha gente? Porque nós precisamos nos incomodar com isso sim. Nós estamos muito confusos com essa igreja gloriosa.
Nós não podemos nos esquecer que a glória da igreja nos chega pela cruz. E isso deveria nos sugerir, sim, um jeito de viver. Um jeito de nos interpretar. Os primeiros cristãos fizeram a sua experiência nas catacumbas. Sabe o que é uma catacumba, né? É um túmulo. Tinha de ser escondido, porque eles eram perseguidos. Não era bonito, não. Você se enfiar dentro de um túmulo para reverenciar o sagrado. Você se enfiar dentro de um túmulo para você ter contato com a sua verdade pessoal, à luz de um Deus que nos inspira a pequenez. A morte de cruz. Não deve ter sido nada agradável para este povo viver o anonimato do cristianismo. Não deve ter sido agradável. Mas veja você. Veja você. Ali a igreja se fortaleceu para nascer. Hoje você não vai mais às catacumbas. Você vai à catedral. E que diferença existe entre a catacumba e a catedral? O túmulo é sombrio, a catedral é iluminada. O túmulo é muito pobre. A catedral cheia de riquezas. Não é nenhum problema que a gente dê a Deus aquilo que há de melhor. Se eu tivesse que construir uma igreja, eu ia fazer de tudo para que você entrasse nela e falar, nossa, isso aqui é sagrado. De tão bonita que ela é. Eu não sou afeito a retirar a beleza, não. Pelo contrário. Nós não temos que voltar para o túmulo. Nós temos que ficar na catedral. Mas o coração tem de estar como se estivéssemos no túmulo. Essa é a diferença. Eu rezo na catedral, mas o meu coração reconhece o valor do esconderijo, da pequenez, da vida humilde, da vida simples. Simplicidade no trato, no encontro. Não me abster da responsabilidade de fazer o cristianismo crescer no mundo a partir de mim. Sabe por quê? Senão nós confundimos as pessoas. Nós confundimos as pessoas. Nós confundimos o nosso rebanho, minha gente. É muito perigoso. Se a gente não demonstra que nós compreendemos a competição pelo seu avesso, eu estou competindo não é para ganhar, era para aprender a perder. Para eu aprender a lidar com as minhas misérias, para eu ficar mais humilde, para eu sentir a miséria do meu coração, e quando me encontro com o seu coração miserável, eu me identifico com você, ao invés de me sentir superior. Sabe? Isso é cristianismo. É um cristianismo que está sendo cada vez mais distanciado da cruz. Como é que pode isso? Como é que nós podemos admitir um cristianismo distante da cruz? Que já não quer mais saber do sacrifício? Estava conversando aqui agora. O padre Wagner. E o... Como é que eu pude esquecer o nome dele? O grandão? Manuel. A gente estava falando aqui agora, antes de eu entrar. A pobreza no mundo hoje não passa pela carência de coisas religiosas só não. A pobreza do mundo está ligada a valores humanos que estão sendo esquecidos, que estão sendo negligenciados. Que estão sendo negligenciados mesmo. Mas nós somos cristãos. Mas nós somos católicos. Mas abrimos mão da miudeza que compõe o caráter de um cristão, de um verdadeiro cristão. Quando eu desaprendo o significado da cruz, do sacrifício da minha vida, eu fico miserável do ponto de vista humano, não é só religioso não. Você que é pai, você que é mãe, sabe muito bem do que eu estou falando.
dessa geração que está sendo criada nas facilidades, dessa geração que está cada vez mais facilitada no seu processo. Isso é um absurdo, minha gente. Nós queremos simplificar todo o processo humano, nós queremos evitar o sofrimento humano, como se isso fosse uma vantagem para nós. Não queira você uma conversão que não passe pelo seu sacrifício. Ah, mas isso é difícil demais, padre. Procure outro lugar. Procure outra religião mais fácil, então. Você sabe muito bem quantos leões você precisa matar diariamente aí no seu temperamento, no seu jeito de ser, para que você dê conta da sua vocação cristã. Vocação é chamado, minha gente. Não é uma imposição. Mas a partir do momento em que eu sou chamado, eu preciso matar os leões que devoram o meu cristianismo todos os dias. O padre Reginaldo falava aqui antes, do tanto que ele às vezes assume coisas que ele não deveria assumir, que ele não tem juízo. Eu já disse isso para ele. Se tem uma coisa que eu admiro neste homem, não é o trabalho de homem público que ele tem, não é isso não. Isso é apenas uma consequência. O padre Reginaldo é um homem que não se economiza como padre. Ele não se economiza como padre. Eu sou testemunha disso. Tem 2, 3 missas todo dia, e ele tem uma paróquia para administrar, e ele tem viagem para fazer. Ele sabe quantos leões ele precisa matar todos os dias para ele dar conta do cristianismo dele. Mas eu não estou falando do homem público, não. O homem público é outra história. Ele só vai acarretar ainda mais outros leões, que ele tem que matar o leão que prejudica o cristianismo dele, e ainda tem que matar o leão que prejudica a vida pública dele. O Eto, para administrar a Canção Nova, esse homem não tem um pingo de juízo. Eu nunca achei o Eto uma pessoa normal da cabeça. E já disse isso para ele. Casou com uma mulher louca. E tem um padre ali no cantinho, louco igual eles. Só que essa loucura é cristã. E para dar conta desses leões que rondam o cristianismo deles, minha gente, se não põe o joelho no chão, se não coloca essa cabeça para ser ocupada o tempo todo pelo Espírito, eles vão ser meros administradores da Canção Nova. E você não vai sentir absolutamente nada quando pisar naquele território. Agora, se a Canção Nova está fazendo a obra que faz no coração das pessoas, e vocês são testemunhas disso. Está aqui Angola que não me deixa mentir. Está aqui Angola que não me deixa mentir. Se a Canção Nova está realizando no coração do povo, é porque ali a busca ainda não deixou de acontecer. Agora, se a Canção Nova, na sua liderança, na sua estrutura espiritual, negligenciar que a cruz é o nosso caminho, você pode ter certeza que essa obra vai ao chão. Assim como tudo vai ao chão quando não está fundamentado em Deus. Porque Deus não trabalha com fantoches. Deus não vai trabalhar com fantoches. Deus vai trabalhar naquele coração que se dispõe a viver com humildade o caminho contrário da competição. Eu não estou competindo para ser o melhor. Eu estou competindo para que Deus veja espaço no meu coração para me fazer ser um ser humano melhor. E isso nem vira notícia, minha gente. Isso não vira notícia, não. Isso vive lá na solidão da carne. Quando você deita a cabeça no seu travesseiro e você investiga as suas intenções, e você fala, oh meu Deus do céu, hoje eu tinha tudo para ser egoísta. Tinha tudo para fazer aquela fofoca, estava aqui, ó. E não fiz. Esse é o troféu. Não é o outro que lhe dá. É Deus que lhe permite perceber em si mesmo. Esse não vai para a estante. Esse não vai para a estante. Esse fica aqui. Porque eu, como padre, posso dizer a você, não pode haver nada que nos realize mais nessa vida do que quando você tem a sensação
de que você foi guiado pelo Espírito e você fez a coisa certa. Aí você sim tem. Aí você está vivendo coerentemente o caminho contrário. Eu estou voltando à minha raiz. Eu estou esquecendo as glórias do cristianismo. E eu estou me recordando que esta glória só tem sentido se estiver amarrada à cruz. Jesus é um rei. Mas é um rei coroado de espinhos. É coroado de espinhos. Talvez seja por isso que Papa Francisco tem encurtado o caminho. É o Papa que a igreja precisava neste momento. Eu não estou falando que esse homem despreza a estrutura romana, tudo aquilo que existe lá no Vaticano. Não, aquilo lá tem mais é que ser preservado. É a nossa casa, é a casa da fé. Mas o Papa Francisco faz um esforço diário para mostrar que a melhor maneira de sermos grandiosos é sermos simples. É sermos pequenos. É a melhor maneira de um ser humano ser grande. O ano passado, na minha pregação, quem estava aqui o ano passado? Vocês se recordam que eu falei de como é perigoso a gente colocar a devoção mariana acima da cristologia? Se recordam disso? Que eu falei que nós não podemos mais viver um cristianismo de medalhinhas, reduzir o cristianismo a medalhinha, práticas, né? Devoções infrutíferas. Eu não estou dizendo que uma medalhinha é uma devoção infrutífera, não. Eu estou dizendo que essa medalhinha não salva ninguém. Se ela não estiver conectada a um motivo cristão do coração de transformar o meu caráter diariamente. Senão nós estamos na macumba, achando que uma medalhinha vai me defender de alguma coisa. Não é assim? Se eu carregar comigo a ilusão de que a medalhinha me protege, meu amigo, o que te protege é o espírito que está em você, e essa medalhinha só representa o espírito que está. É. Pois alguns espíritos de porco. Espírito de porco é aquele que fuça, né? Que fica tentando prejudicar o outro. Recortaram os pedacinhos daquela pregação, multiplicaram no Brasil, dizendo que eu estava dizendo que a devoção mariana, enfim, que eu estava ridicularizando, sei lá, banalizando a devoção mariana dentro do contexto religioso. O que é isso? E ali, minha gente, você não faz ideia dos ataques que eu sofri. E tenho sofrido ainda hoje. Deus sabe o que eu passei e tenho passado. Aí os evangélicos, claro, ficaram felizes. Padre Fábio vai virar pastor. Foi expulso da Canção Nova. Disseram que eu fui expulso da Canção Nova e uma série de coisas. Agora eu pergunto para você, quem fez isso? Quem fez todos esses ataques a mim? Foram ateus? Foram católicos. Só que não são cristãos. São católicos, mas não são cristãos. Porque se é católico, e se reduz a ser católico, a bater no peito e a defender a Santa e Madre Igreja, mas não é capaz de vasculhar para ver se realmente eu tinha dito aquilo, para mim isso não é cristianismo. Cristianismo é quando você vasculha a verdade e realmente o Padre Fábio foi um herege. Então tudo bem. Agora você picotar um vídeo e maldosamente reproduzir aquilo para que aquilo vire diabólico, para que as pessoas tenham uma compreensão errada daquilo que eu falei, isso para mim não é catolicismo, não é cristianismo. Isso é diabolismo. Não tem outro nome. Tudo bem. Mas o que me leva a pensar, e aqui entra a questão, é o desrespeito pelo meu sacerdócio. Xingue o Fábio, pessoa física. Mas não vasculhe, desculpe, não valorize o meu sacerdócio. Foi a igreja que me deu. Foi a igreja que me concedeu. E quando eu falava para vocês que hoje nós temos um prejuízo, de valores humanos. Meu Deus do céu. Pode ser o mais errado do mundo, mas é meu pai.
Pode ser o mais errado do mundo, mas ele é um sacerdote ordenado. Ele é uma religiosa. Hoje nós estamos pegando todas essas figuras e estamos julgando dentro de um contexto de banalidade assustador. E nos dizemos cristãos católicos. E dentro das nossas paróquias, o desrespeito pelo sacerdócio. Ah, mas o meu padre não... Ele é sacerdote. É sacerdote eternamente, mesmo quando falho. Ele pode ser corrigido pela igreja, claro, mas ele é sacerdote. Minha gente, o Espírito precisa agir com urgência sobre nós. E nós precisamos nos abrir com urgência a esta ação do Espírito para que a gente retome a consciência de que o cristianismo nos chegará pelo respeito, pelo amor ao outro, pela dignidade, e que nós não podemos inverter. Às vezes nós achamos que estamos caminhando na direção do céu, nós estamos caminhando na direção do inferno. Por isso Paulo é tão duro com a comunidade no momento em que ele diz: corramos com perseverança na competição que nos é proposta. A competição que nos é proposta não é a gente se sentir melhor que os outros. Aquela questão mariana. Você acha que eu preciso falar mal de Nossa Senhora para criar amizade com os evangélicos? Não preciso disso não. Eu quero ser amigo dos evangélicos pelo simples fato de ser cristão. Quero ser irmão deles pelo simples fato de ser um cristão. Eu não tenho que abrir mão da minha consciência de fé para ser amigo do outro que é ateu. O que é isso, minha gente? Ou eu também não preciso ser inimigo dele porque ele professa uma religião diferente de mim? Que mundo é esse? Onde vamos parar? Você está num território assim? Você está num território assim? No dia que chegamos no Santo Cru, tinha quase um arranca-tapa lá dentro. As pessoas que cuidam lá, nas lideranças. Quem aqui já viu um arranca-tapa no Santo Sepulcro? Não é assustador isso? Aí na hora, eu, todo superior, né? Gente, como pode fazer isso com as pessoas? Lugar santo. Devia estar dando exemplo. Aí imediatamente... É horrível aquilo. Mas aí eu parei e pensei, e eu? Quantas vezes eu também não faço isso em torno do meu Santo Sepulcro? Em torno do meu espaço. Da minha pastoral. Onde eu sou coordenadora há mais de 50 anos. Sou coordenadora do pastoral dos jovens há 62 anos na paróquia. Pois é. Estou errado? Nós delimitamos o nosso espaço lá de Santos e massacramos o outro. Somos grosseiros com o outro, sim. Ali a gente fica mais assustado porque a gente está com a alma mais, né? Nossa, meu Deus, eu vou entrar no Santo Sepulcro, aí eu vejo uma pancadaria do lado. Meu coração todo pronto para pôr a mão na... Aí de repente um frei dando uns tapas numa mulher e ameaçando ela de morte. Aí eu acho aquilo horrível. Mas imediatamente eu penso que eu também promovo isso na minha vida, minha gente. É como se eu estivesse caminhando o contrário do que Deus me pede. O desprendimento, sabe? E é por isso que Jesus vai chegar um momento em que não é aqui, nem ali, nem nesse monte, nem naquele. Mas é em espírito e verdade. E isso só o Espírito pode fazer em nós. Só o Espírito pode fazer isso em nós. Provocar o nosso coração para a gente compreender que o cristianismo não pode
Se eu não sou capaz de fazer o aplauso íntimo, que não me é dado pelo outro, se você não é capaz de lhe conceder esse aplauso íntimo, que só você pode lhe conceder, é bem provável que você desanime de si mesmo. É aqui que o diabo age. O específico do diabo é nos desanimar de nós mesmos. O diabo gosta de nos levar pelos piores caminhos para depois nos levar, nos soltar à nossa consciência infeliz. É uma obra ardilosa do diabo provocar a infelicidade da consciência. Sabe? Sabe do que eu estou falando? Quando tudo acabou, quando as luzes se apagaram, você deita a cabeça no travesseiro e você sabe o mal que você cometeu. É ali a ação, é o resultado da ação do diabo. Mas ali ainda existe uma saída. Se você prostra o seu joelho no chão e reconhece que o Senhor Jesus é o teu Salvador, e ao invés de viver a culpa daquele instante, você vive a cruz daquele momento. Cruz. Repete, por favor. Quando você está naquele momento da sua vida em que você tem consciência do erro cometido, você tem duas possibilidades. Se sente culpado, e é isso que o diabo quer, ou você prostra o joelho no chão e vai viver naquele momento a cruz que lhe é dada naquela hora. A cruz de saber que o seu caminho é assim. É reconhecer diariamente que você não tem condições de fazer esse trajeto solitário. Se a gente fica sozinho, nos resta a culpa e o diabo. Se a gente opta pela cruz, nós temos o Espírito, nós temos o Cristo, nós temos o Criador. A Trindade sobre nós. Para nos ensinar que o prejuízo é uma vantagem, que morrer é lucro, e que o único troféu que pode nos salvar não é o que o outro pode enxergar, mas é o que nós sabemos levar no nosso coração. Fica em pé comigo? Porque eu vejo em cada um de nós a possibilidade de fazer a igreja ser mais santa. Ser mais santa a partir de mim, ser mais santa a partir de você. E Deus ter uma oportunidade de caminhar pelo mundo através dos nossos passos. É esse troféu que eu lhe desejo. Abraça quem está ao seu lado. Dê um abraço carinhoso nessa pessoa. E diga a ela que Deus te liberte dos seus medos. Que Deus te liberte dos teus receios. Para que você possa viver a ressurreição. Para que você possa experimentar o único troféu que te salva. A sua consciência feliz. Comigo. Viver pra mim é Cristo. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Erga os braços. Conquistarei troféus. Não se para de lutar. Mais uma vez. Viver pra mim é Cristo. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para.